Foca na perda, o caminho para as altas produtividades. Esse é o assunto do vídeo de hoje e antes de nós começarmos, eu gostaria de te pedir para que você se inscrevesse aqui no canal e ao final de assistir toda essa aula, você me dissesse aqui nos comentários o que você achou dessa nova teoria, essa nova forma de pensar. Desde o início da minha graduação, eu sempre me peguei pensando o porquê que certos produtores rurais atingem médias de produtividade de soja de 80, 90 sacos por hectare e outros produtores tão tecnificados quanto atingem ali a média de 60, 65, até mesmo 70 sacos por hectare. E essa diferença de produtividade, ela é muito significante e ela traria uma rentabilidade muito alta, tanto para o produtor rural quanto para o nosso país. Então, desde o início da minha graduação, eu busquei informações e pesquisas, com professores, com produtores, para saber quais são os fatores que tiram essas produtividades. E o primeiro questionamento é esse: quais são as causas para fazer que um produtor tenha produtividades médias e outro ter produtividades altas? Então, a partir disso, eu comecei a fazer muitas pesquisas e a melhor que eu achei para exemplificar exatamente isso é chamada de Yield Gap, do professor Centelhas, lá da Exalc, onde ele buscou procurar as quebras de produtividade. Nessa pesquisa, ele objetivou encontrar e definir quais são essas quebras de produtividade e quais são as causas que trazem essas quebras, Isso é muito importante a gente saber e é exatamente isso que eu vou mostrar. Aqui na tela vocês vão conseguir ver, Eu vou trazer atenção para o lado direito do nosso gráfico, onde mostra os fatores que influenciam na produtividade. É muito importante que você entenda primeiro quais são os fatores, o que eles significam, antes de você entender os diferentes tipos de produtividade. Então, primeiro nós temos ali os fatores determinantes. Esses fatores determinantes vão ser aqueles que vão determinar se uma cultura vai ter produtividade ou não, Então nós temos ali o exemplo da temperatura. O milho, por exemplo, é uma planta termossensível que ela só floresce quando ela acumula uma quantidade certa de calor. Ou seja, a temperatura vai ser um fator determinante. E a mesma coisa nós temos para o fotoperíodo. No caso da soja, por exemplo, que é uma planta fotossensível. Então aqui nós temos os fatores determinantes. Mais abaixo nós temos os fatores limitantes. E ali Centelhas coloca o déficit hídrico e o déficit nutricional como esses fatores limitantes que vão impedir que uma planta, tenha produtividades mais altas, Elas vão limitar. E isso vem do déficit hídrico e o déficit nutricional, porque o déficit nutricional ele é uma consequência do déficit hídrico. A planta ela não come nutrientes, ela bebe, Então ela precisa da quantidade ali de água na solução do solo para que ela consiga absorver essa água e se nutrir. E por fim nós temos os fatores redutores, que vão ser aqueles que vão reduzir produtividade, como o próprio nome diz, Então nós temos as pragas, as doenças, e aí entra o manejo agrícola, que nós precisamos controlar esses patógenos para que eles não tirem as nossas produtividades. E aí a gente consegue ver o resto do nosso gráfico, E aqui nós podemos entrar na produtividade potencial. O que isso quer dizer, É aquela cultura que está em condições ótimas para produzir. São condições quase impossíveis de atingir a nível de campo. Então nós temos a produtividade potencial. É um cenário irrigado, um cenário com manejo agrícola ideal. Então isso aqui é muito difícil da gente atingir a nível de campo. Mas abaixo nós temos a produtividade irrigada ótima e a produtividade irrigada média. Ainda estamos em um cenário de área irrigada, Mas aqui, nesse caso, nós temos a diferença de uma irrigação ótima e uma irrigação média, O que isso quer dizer? Na irrigação ótima, nós temos ali que a irrigação vai suprir toda a necessidade hídrica da planta. E no caso da irrigação média, vai suprir uma parte do que é necessário para o desenvolvimento completo, Então isso acaba tirando um pouco de produtividade da nossa cultura. E aí nós temos a produtividade atingível, que vai ser aquela que a planta vai ter uma produtividade que ela tem a capacidade de atingir, como o próprio nome diz, E essa produtividade, ela é muito importante para nós, porque nós saímos de um cenário irrigado e vamos para um cenário de sequeiro. Então, como ele diz ali nos fatores limitantes, nós temos o déficit hídrico, Porque como nós não temos o auxílio da irrigação para suprir a necessidade hídrica, nós temos que preocupar com esse tipo de produtividade. Nós temos que preocupar com esse fator que vai limitar, E por fim nós temos a produtividade real ótima e a produtividade real média. Nesse caso aqui ainda estamos em um cenário de sequeiro, só que aqui nós temos diferença de nível tecnológico do produtor rural, em que no nível de produtividade real ótima, ele tem uma tecnologia considerada ótima e no caso da real média, como o professor Centelhas deixa, não é que
uma tecnologia inferior, mas ele coloca a nomenclatura de subótima, né? E aí vem o seguinte questionamento: por que que isso é importante? Por que que é importante nós sabermos quais são os diferentes tipos de produtividade? E aí nós entramos para descobrir quais são essas lacunas, da onde que estão vindo essas perdas, né? Nós precisamos saber de onde estão vindo as perdas para que nós nos preparamos cada vez mais para as possíveis perdas no futuro, né? Então nós temos a diferença entre potencial e irrigada, potencial e atingível e potencial e real, né? Que é aí que a gente pode entrar mais a fundo nisso agora. Então a gente fazendo a comparação de produtividade potencial com a irrigada, nós temos que as perdas vão vir desse manejo subótimo da irrigação, como eu tinha dito anteriormente, né? E vão vir do manejo da cultura. Então nós temos que tomar cuidado porque essa lacuna vai mostrar exatamente isso para nós. Mais abaixo nós temos a diferença entre potencial, a produtividade potencial e a produtividade atingível. E nós vamos ter o déficit hídrico, né? Porque nós estamos comparando um cenário, né, que é irrigado com um cenário de sequeiro. E por fim nós temos a atingível contra a real, né, a produtividade real. E aí nós vamos ver que a diferença, as perdas ali, vão ser por causa do manejo agrícola. E Centelhas traz também para nós que podem chegar a 40% de perdas única e exclusivamente pelo manejo. Então nós temos que ver o quanto isso é significante. Pensa uma propriedade rural que poderia bater 100 sacos por hectare de soja, em 40% de perda vai descer para 60 sacos. Então é aí que a gente começa a entender, né, como que essa produtividade pode ser reduzida pelo manejo agrícola. E vem o seguinte questionamento: quais são os benefícios disso para o produtor rural ou para qualquer tipo de manejo agrícola? Quais são esses benefícios? E aí eu trago para vocês projeções futuras. É a partir disso que nós conseguimos criar estratégias para que nessa safra nós preparamos melhor ainda para a safra seguinte e assim por diante. Nós não podemos pensar só daqui o ano que vem ou daqui 2 anos. Nós temos que pensar daqui 10 anos, né? Preparar o nosso ambiente de produção para que ele produza cada vez mais ao passar dos anos. E aí nós vemos com direcionamento de aumento de produtividade. Se a gente sabe quais são as perdas, a gente consegue melhorar, né? A gente consegue ter um capricho muito maior para a gente retirar aquelas perdas e ter cada vez mais altas produtividades. E aí eu deixo a seguinte reflexão para você. Você quer seguir, né, o caminho de manter o manejo de sempre, né, aquele manejo de perguntar para o vizinho o que ele está fazendo, ou você quer escolher as medidas para aumento de produtividade? Eu acredito que você vai para esse caminho de cá, né? E é exatamente isso que se trata o Foca na Perda. Eu desenvolvi uma teoria que vai exatamente trazer todas as soluções para que você não continue com essas perdas. E para nós começarmos, nós temos que o primeiro pilar é o operacional. O produtor rural, ele tem sim que se preocupar muito com o operacional. Não adianta só ter a última tecnologia, né? A tecnologia mais cara, uma semeadora muito boa. É óbvio que isso vai ajudar muito a você trazer várias características positivas para o ambiente de produção, mas não adianta só preocupar com isso. Então eu trago para vocês o operacional em falhas e plantas duplas. Vocês já devem ter visto isso muito em campo e isso é muito importante para nós, porque aqui eu trago o exemplo de um cenário de soja e de um cenário de milho, onde eu mostro as plantas duplas e as falhas para os dois casos, né? Aqui uma falha de soja e aqui uma falha de uma planta dupla, desculpa, de soja também. E por que que isso é importante, né? Porque sempre que nós tivermos uma falha, nós vamos ter uma planta faltante que não vai produzir para o nosso cenário, né? Ali para o nosso ambiente de produção. E quando nós temos uma planta dupla, as duas vão competir entre si e acaba que nenhuma das duas vão produzir bem. E num cenário de altíssimas produtividades, nós temos que todas as plantas importam. Todas as plantas têm que produzir muito bem, têm que encher muito grão. Então, mesmo a soja sendo uma planta considerada plástica, o que isso quer dizer? Para você que não sabe, né, uma planta plástica é aquela que, na presença de uma planta faltante, as plantas da lateral conseguem suprir uma parte da produção dela. Note que eu falei uma parte, não quer dizer que ela vai suprir toda a produção que uma planta aqui poderia trazer. Mas já no caso da cultura do milho, esquece, isso não existe, né? O milho é uma planta considerada não plástica. Então se nós temos uma planta faltante, ela vai perder a produção total. Então é muito importante que no operacional o produtor tenta trazer o mínimo possível de falhas e plantas duplas. E para trazer dados para vocês, eu peguei uma fonte da RDS, que no caso da soja, o aumento de 10% de coeficiente de variação vai reduzir
reduzir de 2 a 5 sacos por hectare de produção. Olha o quão significativo é. Num cenário bem negativo, um produtor poderia sair de 65 para 70 sacos de média por hectare, só fazendo um capricho, né? E é uma fonte muito confiável que traz isso para nós. E em seguida nós temos, para o caso da cultura do milho, o aumento do mesmo coeficiente de variação, né, os 10%, nós temos a redução de 4 sacos por hectare. Isso é muito significativo, gente. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? E aí eu deixo aqui a dica de um aplicativo para vocês do Grupo Plantio Direto, que é muito útil para fazer essas avaliações e para você tomar algumas medidas contra isso, né? E mais à frente nós temos a plantabilidade. O que plantabilidade se remete? A plantabilidade, ela está diretamente relacionada com a distribuição de plantas no terreno que nós vamos fazer a produção, né? Então aqui nós temos o exemplo de um campo de produção, né? É só meramente ilustrativo, e nós temos aqui algumas plantas de soja. E dentro da plantabilidade nós temos que se preocupar com duas coisas. A primeira delas é a distribuição horizontal, né? E dentro da distribuição horizontal eu gosto de usar o termo equidistância. Isso é muito importante, gente, porque como eu falei das plantas duplas, né? Duas plantas muito próximas uma da outra, uma vai competir com a outra, tanto por luz quanto por nutrientes. E não, a gente não quer isso. Então, quando você for fazer a distribuição horizontal, né? Ali com a sua plantadeira, sua semeadora, você tem que tomar muito cuidado com a equidistância. Quanto mais equidistância você tiver, ou seja, a distância entre plantas for mais uniforme, isso vai ser mais positivo para o seu ambiente de produção. Isso vai trazer um ambiente mais próspero para a planta, ela vai se sentir bem em captar luz e isso vai ajudar o desenvolvimento dela. Além da distribuição horizontal, nós temos também a distribuição vertical. Aqui eu estou falando, né, principalmente de profundidade de plantio. Você tem que saber quais são as características físicas do seu solo para você definir, né, qual será a profundidade de plantio que você irá utilizar na hora da semeadura. Então é muito importante, né? Um solo argiloso, ele vai ter que ser semeado um pouco mais raso do que um arenoso. Isso vai depender das condições de campo também, mas isso você tem que ter muito consciente na hora do plantio para que você tenha as melhores atitudes possível para manter o seu solo. E além da plantabilidade, uma coisa que é muito importante nós mantermos no operacional são os cuidados com a palhada. Isso é muito importante porque a palhada, se eu fosse parar para trazer todos os benefícios que ela traz para o nosso solo e para o nosso ambiente de produção, eu ficaria aqui quase 40 minutos apresentando só benefícios que traz a palhada para o solo. O principal que vocês têm que ter em mente é que a palhada ajuda muito na retenção de calor, ou seja, na hora da semeadura, né, quando está a radiação muito forte, um calor muito intenso, pode ser que atrapalhe na germinação e emergência da semente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A palhada não vai ajudar só nisso, ela também vai ajudar a reter muita água. Então, em condições de veranico, né, o ambiente de produção vai estar muito mais bem preparado. Mas aí você me faz o seguinte questionamento: quais são esses cuidados, né? Então, eu trouxe aqui alguns para vocês. O tipo de disco de corte tem que ter cuidado, né, para que seja um disco de corte que não movimente muito a palhada. O ângulo de plantio em relação à palha é muito importante que você tome esse cuidado, né? Tenha esse capricho em relação ao ângulo de plantio. A intensidade que a palha é mexida, ela precisa estar mais uniforme possível em toda a sua área, para que isso traga uniformidade de distribuição, né? E quanto mais palha, melhor. Isso é fato, porque quanto mais palha, mais matéria orgânica, mais retenção de água, né? Mais proteção ao solo, porque um solo descoberto com certeza trará alguma redução de produtividade para sua cultura, beleza? Então, por último, nós temos a velocidade de plantio. É muito importante que nós tomamos cuidados com a velocidade de plantio, porque a velocidade de plantio vai afetar em todos os outros, né? A velocidade de plantio pode afetar num tipo de disco de corte, qual que a gente escolheu, né? E além disso, a velocidade de plantio pode intensificar ali como a gente está mexendo na palha. Então tem que tomar muito cuidado com a palhada. E aí, quando nós falamos de velocidade de plantio, nós lembramos o quê? De maquinários. No operacional, nós dependemos de maquinários, desde a semeadura, os tratos culturais e a colheita. E quando nós lembramos de maquinário, nós temos que lembrar que o tráfego desorganizado deles atrapalha muito no ambiente de produção. Por quê? O tráfego desorganizado de maquinários é a mesma coisa que trazer compactação desnecessária para um ambiente de produção. Nós vamos ver que a compactação é uma das coisas que mais tira produtividade do nosso país. Então nós não podemos ter compactação. E, gente, compactação não é só onde você põe o pé no chão, né, em superfície. A compactação também existe em subsuperfície. Então nós temos que tomar cuidado nesses dois cenários, para que a gente não retire produtividade por uma coisa que a gente consegue controlar. E todos os maquinários que a gente precisa dentro do ambiente de produção agrícola são maquinários pesados.
pesados que vão sim causar, né, compactação. Só que é uma compactação que a gente consegue controlar, desde que seja um tráfego organizado. E aí, após isso, nós entramos no segundo pilar do Foca na Perda, que é a planta propriamente dita. Nós temos que trazer a melhor condição possível para a nossa planta. Ela tem que crescer, ela tem que se desenvolver. Para ela entregar a produção para a gente, ela tem que encher grão, por exemplo. Então nós temos que tomar muito cuidado. E os melhoramentos genéticos que nós temos aí no mercado, hoje vêm para entregar as cultivares, né, os híbridos com altíssimas produtividades. O que nós temos que fazer? Trazer as melhores condições possíveis para que eles entreguem essas produtividades para nós. Então, o primeiro pilar que eu quero mostrar para vocês é a genética, né? Esses programas de melhoramento trazem genéticas muito boas. Nós temos que investir em genéticas boas. E não só isso, se você tem várias genéticas, né, você tem que escolher aquela que a ecofisiologia da planta seja a mais adaptável possível à sua região, porque cada região vai ter as suas características de temperatura, fotoperíodo, água e vento. No caso do milho, como eu tinha dito anteriormente, é uma planta termossensível, ou seja, ela só vai florescer quando ela acumular uma quantidade certa de calor, né? É como se fosse uma caixinha, ela vai acumulando calor, naquela caixa enche, ela floresce. Então nós temos que saber, né? O fotoperíodo é a mesma coisa, né? A água, principalmente para sistemas que têm irrigação e para aqueles que não têm, também tem que saber qual que é a média pluviométrica que tem ali naquela região para você se preparar caso tenha algum veranico, por exemplo. Então você tem que sempre estar atento a isso. E eu deixo aqui uma dica que vocês podem utilizar o site do InMatch, que ele é muito bom e vai auxiliar vocês a fazer essas pesquisas e desenvolver um histórico para que você adapte a melhor genética do seu cultivar a favor, né, da ecofisiologia da planta. E mais à frente nós temos que, além da genética, né, nenhuma planta vai se desenvolver em altíssimas produtividades sem a nutrição adequada. E aí eu quero deixar aqui duas leis para vocês que são leis importantíssimas e que regem a nutrição de plantas. A primeira delas é a lei do mínimo, que é muito famosa, né? Que a gente tem o barril de Lidbig, né? O que ele diz para nós? Todos os fatores são importantes, gente. Todos os fatores são importantes. Memorizem isso. O que vai mudar é a quantidade de cada um. Não adianta eu jogar 600 quilos de nitrogênio na cultura do milho, que ele não vai produzir aquela quantidade excessiva de nitrogênio, sendo que a gente pode ter, por exemplo, a falta de um fósforo, de um potássio, que são também macronutrientes muito importantes para o desenvolvimento da planta. E o mesmo serve para a soja. Então olha o que ele fala para a gente. O rendimento de uma colheita é limitada pela ausência de qualquer um dos nutrientes essenciais. Olha, ela vai ser limitada, gente. Né? Então a gente tem que tomar cuidado. E mesmo que todas as demais estejam disponíveis em quantidades adequadas, onde o excesso de nutriente não supera a falta de outro. Foi o que eu falei exatamente agora. Né? Você jogar muito nitrogênio não vai suprir a necessidade do fósforo ou do potássio e assim por diante. É como tem aqui no barril. Cada elemento, cada nutriente, seja macro ou micro, vai ter a sua quantidade, né? E isso vai variar, sempre vai variar. E você tem que ter a quantidade adequada de cada um deles para chegar no máximo de produtividade possível. E a segunda lei que nós temos é a lei do máximo, né? Onde o excesso de um nutriente no solo reduz a eficácia de outros. Foi o que eu falei, né? Adianta você adubar 600 kg de nitrogênio, sendo que, às vezes, o excesso de nutriente, ele pode reduzir a eficácia de outros. Olha aqui para vocês verem no gráfico. Nós temos aqui no eixo X a dose do nutriente aumentando e a produção em quilos por hectare aqui no eixo Y. Vocês vão vendo que quando a gente vai aumentando a dose de um determinado nutriente, ele vai chegar num pico máximo. Aqui nesse pico máximo é o máximo de produção que aquele nutriente traz para essa cultura aqui do exemplo. Mas aí a gente continua aumentando ali a dose do nutriente e a produção começa a cair. Então nós temos que ter as quantidades adequadas, né? E olha lá, reduz a eficácia e por conseguinte pode diminuir a produção. Então isso a gente não quer no nosso ambiente. Nós não podemos fazer esse tipo de nutrição para nossa planta. Nós temos que trazer as melhores condições possível. Então você tem que procurar deixar o mais adequado possível a nutrição e a fertilidade do seu solo para a sua planta, né? E aí, além da genética e também da nutrição, nós temos que tomar cuidado com a morfologia da planta. E aqui eu gosto de lembrar de uma frase muito legal do professor Césio Brito, que é: a agricultura é a arte de colher luz e as plantas são as nossas fábricas. Ou seja, nós precisamos que as plantas colham luz. E como é que elas fazem isso?
elas precisam de parte aérea. Então eu ponho aqui o exemplo dessa imagem em que a parte aérea dessa planta de soja está bem nutrida, ela está bem desenvolvida. E lógico que ela está ali nos estádios iniciais de desenvolvimento, mas provavelmente vai ser uma planta muito vigorosa, que vai entregar altíssimas produtividades. E além das folhas, nós precisamos de sistema radicular, e é o máximo possível de sistema radicular. Eu vou mostrar para vocês um exemplo do porquê que isso é importante. Nós temos que ter o que eu chamo de crescimento em lados opostos. De nada adianta crescer apenas a parte aérea da planta. Sem raiz, a planta não absorve nutrientes, então ela não consegue desenvolver, além que ela pode perder até sustentação em alguns casos, né? No caso da cultura do milho, que pode acontecer tombamentos por ventos, né? Ela precisa de um sistema radicular que dê o suporte para ela se manter em pé, né? Nessas situações. Então nós temos que ter o crescimento lá dos opostos. O que cresce para baixo em sistema radicular também tem que crescer para cima em parte aérea. E quanto mais parte aérea nós tivermos nessa planta, mais ela vai captar luz, mais ela vai fabricar. E fabricando, ela traz fotoassimilados. O que os fotoassimilados traz pra gente? Peso de 1000 sementes, que é o PMS. O PMS ele é certeiro, a gente precisa dele para ambientes de altíssima produção. O peso de 1000 sementes de uma propriedade rural que entrega 60 sacos de média por hectare não vai ser o mesmo de uma propriedade que entrega 90 ou 95. Então nós precisamos disso, de quê? De folhas e raízes, né? O crescimento em lados opostos para a gente chegar no peso de 1000 sementes e aumentar nossas produtividades. Mas aí você pode me perguntar, como que eu mantenho, né, esse sistema? Como que eu faço tudo isso acontecer? E aí é o que eu chamo de condições de pleno desenvolvimento e funcionamento. É a proteção, gente. A gente tem que proteger as nossas plantas para que elas entreguem o máximo possível de produtividade para nós. Nós temos que dar as melhores condições possíveis de desenvolvimento e funcionamento. Mais pra frente vocês vão ver o que significa o funcionamento, né? Que vem ali da fisiologia. Mas para vocês entenderem como isso funciona na prática, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Olhem esse cenário aqui. Nós temos esse cenário de soja e esse cenário de soja. É bom falar que essas duas aqui são o mesmo cenário. Então vamos chamar esse cenário de cenário 1 e esse aqui de cenário 2, certo? Nitidamente nós conseguimos ver que a parte aérea dessa planta de soja, ela tem o mesmo tamanho do que as demais. O que vai mudar aqui é a profundidade e o tamanho do nosso sistema radicular. No cenário 1, essa planta conseguiu se desenvolver o sistema radicular com muita facilidade. Ela conseguiu penetrar, ela conseguiu descer, né, ali no perfil do solo, e isso traz vantagens para ela. Aqui nesse caso ela pode ter encontrado uma compactação, pode ser um solo mal corrigido que tem alumínio tóxico, pode ser um solo que falta nutrientes para crescimento radicular. Então isso tudo vai impactar nesse cenário, né? E aí eu quero trazer mais um exemplo para vocês. Nesse mesmo cenário, nós tivemos lá 15 dias de muita chuva, até 20 dias, né? Veio ali 40, 100 milímetros de água todos os dias. O que vai acontecer com esse campo, né? Ele vai atingir a sua capacidade de campo, né? Isso aqui tudo seria água. Dentro do perfil do solo, você vai ter água desde a superfície até lá embaixo, porque foram vários dias de chuva, né? E aí, isso vem das características do solo, porque a partir desse 15º dia do nosso exemplo, no 16º já não teve chuva. E assim a gente vai continuando, tendo um veranico de 20 dias, por exemplo, ausência total de água veranico. O que vai acontecer com essa água? Essa água vai descer no perfil do solo. E aí, eu quero que vocês comparem os dois cenários. O cenário 1 é esse, o cenário 2 é esse. Qual vai ter a maior probabilidade de passar por esse veranico e se desenvolver para altíssimas produtividades? É claro que é o cenário 1, né, gente? Porque ela conseguiu desenvolver sistema radicular em profundidade e aí nessa ocasião de veranico de 20 dias, ela conseguiu absorver água lá na parte mais profunda do solo. Nesse exemplo eu coloquei até 1,40 m, gente. Então, é importante que a gente tenha esse desenvolvimento radicular. É isso que eu chamo de proteção. Nesse ambiente aqui, a planta foi totalmente protegida contra as adversidades que impedem o desenvolvimento radicular. E o mesmo poderia ser para a parte aérea, mas nesse exemplo aqui eu utilizei para isso. E para nós finalizarmos o segundo pilar, eu gostaria de falar rapidamente sobre a fisiologia. A fisiologia ela vem dos processos vitais da planta, né? Então nós temos que entender como que o metabolismo funciona, o desenvolvimento, o movimento, para o caso de algumas culturas, a reprodução, a fotossíntese. Gente, se eu não sei quais são os nutrientes importantes para a fotossíntese, como que eu vou adubar a nossa cultura da forma correta? Então nós temos que saber quais
quais são esses processos vitais, né, as reações, os hormônios, para a gente garantir altíssimas produtividades. E para a gente entrar no terceiro pilar, a gente fala sobre pragas. E quando eu deixo pragas aqui, eu não falo apenas dos insetos, que é o exemplo que está aqui na imagem, mas eu falo também de plantas infestantes, que são aquelas pragas que vão causar redução de produtividade ou então que vão competir e, consequentemente, também reduzir produtividade. E quando a gente fala de pragas, o que nós temos que fazer? Nós temos que quebrar a dinâmica das pragas na lavoura. Gente, existem centenas de pragas que infestam a soja, que infestam o milho, o algodão, a cana, enfim, né? São centenas de pragas que nós temos que saber. Mas você tem que concentrar no histórico da sua propriedade para você saber quais são as pragas que mais causam redução de produtividade, entender como que é a dinâmica dessa praga na sua lavoura para que você jogue isso contra ela. Você não tem que deixar que ela complete o desenvolvimento ali da dinâmica da praga na lavoura. Cada praga tem a sua característica. E você tem que usar disso ao seu favor e não contra você, né? Então nós temos que quebrar a dinâmica da praga na lavoura. Aí nós temos também que usar e abusar do manejo preventivo, gente. A gente não combate praga apenas na hora do controle químico. Isso não é efetivo. O controle químico ele tem que ser o último passo. Nós temos que ter um controle preventivo, fazendo, por exemplo, rotação de cultura. E quando eu falo rotação de cultura, não é fazer soja e milho, soja e milho, soja e milho. Esse tipo de ambiente de produção não entrega altíssimas produtividades. Infelizmente é um dicultivo, né? É um monocultivo. Sempre vários produtores farem todo ano soja, safra, milho, safrinha. Isso não funciona mais, gente. Para quem quer entregar altíssimas produtividades, tem que mudar esse tipo de manejo. Então comecem a usar e abusar do manejo preventivo contra pragas que infestam a lavoura de vocês, né? E aí nós temos o controle químico de alto investimento. E quando eu falo alto investimento, gente, eu não estou citando apenas os produtos de boa qualidade. É óbvio que você tem que trazer os melhores produtos possíveis para o seu ambiente de produção. Mas além disso, você tem que usar as tecnologias de aplicação da melhor forma possível e ao seu favor. Por exemplo, na imagem ali, nós temos uma lagarta, a Spodoptera, né? Nesse caso, nós temos um inseto que pode chegar aí a 5 centímetros. E no caso, vou pegar o outro exemplo aqui da cigarrinha do milho, que é um inseto muito pequeno. No caso de uma tecnologia de aplicação para pegar uma lagarta, você pode até usar gotas maiores que vai conseguir atingir o inseto. Mas no caso da cigarrinha do milho, uma gota grande vai ter muito mais dificuldade de acertar ela e controlar o inseto. Então é importante que vocês tenham esse controle químico com alto investimento e com as tecnologias de aplicação que realmente vão ajudar a controlar o inseto. E aí nós temos a rotação de ingrediente ativo. Isso é muito importante, gente, não só para evitar a indução de resistência, né? A gente tem que se preocupar sim com a indução de resistência, mas rotacionar ingrediente ativo vai ajudar também a potencializar o controle dessas pragas. Então sempre você tem que buscar a rotação de ingrediente ativo. Por isso que é muito importante que você tenha sempre registrado tudo que você está utilizando durante sua safra, para que na safra seguinte você saiba o que foi utilizado, até caso exista algum tipo de efeito residual. Isso é importante para nós e nós temos que ter isso em consciência. E por fim, nós temos que evitar a renovação de ciclo da praga. Porque se você deixa que ela renova o ciclo, pode ser que na safra posterior esteja pior ainda. Ou na mesma safra, se for uma praga de ciclo rápido, né? Então nós temos que controlar de uma forma preventiva e também evitar de renovar o ciclo dessa praga, né? E aí eu trago para vocês o MIP, que muita gente esquece que isso existe. E isso funciona, gente, não é bobeira. Manejo integrado de pragas. Olha a quantidade de tipos de controle que nós temos. E sempre que eu falei para vocês, nós temos o controle cultural, que pode ser utilizado para controlar pragas, o biológico, que funciona muito bem, que está em alta no país hoje e no mundo, né? Desde que bem posicionado, vai funcionar assim muito bem. O controle comportamental, lembra que eu falei da dinâmica da praga? Nós temos que usar a praga, a dinâmica da praga, quer dizer, a favor nosso, né? Nós temos que quebrar a dinâmica da praga. O controle genético, usar da genética que eu tinha falado lá no pilar 2, né? A nosso favor. O controle vegetal e o controle químico como último. Esse aqui é realmente para erradicar. Se tudo isso aqui não funciona, nós usamos o controle químico. E para sustentar isso tudo, nós temos que saber a condição do ambiente, certo? Nós temos que monitorar muito para a gente saber qual vai ser o nível de controle para a gente poder fazer o controle químico e não deixar que a praga reduza a produtividade da cultura. E temos também a taxonomia. Nós temos que saber o que nós estamos tentando controlar. E além das pragas, nós entramos no quarto pilar, que são as doenças, né? As doenças
são um fator limitante e redutor de produtividade. Se você tem altas infestações de doença na sua lavoura, com certeza ela vai ter redução de produtividade. E aí eu quero deixar aqui para vocês, o manejo tem que ser preventivo. Mais uma vez, eu tô batendo muito nessa tecla porque é muito importante que vocês entendam que o manejo tem que ser preventivo. Além disso, rotação de ingrediente ativo. E aqui no caso das doenças, eu gosto de falar também da combinação de produtos eficazes. Não é só utilizar produtos eficazes, mas também combinar entre eles. Se você vai usar um triazol com uma carboxamida, também use uma carboxamida com uma estrobilurina, né? Rotacione essa combinação de produtos eficazes. E não só isso, gente. Use os produtos multissítios também, porque os produtos multissítios vão potencializar, vão turbinar a sua aplicação e também o seu controle. Então o manejo preventivo, ele vem desde lá do tratamento de sementes, da preparação de solo, isso tudo é importante, da rotação de cultura, gente. A gente rotacionar as culturas com aquelas culturas que não são hospedeiras da cultura anterior, para que a gente evite que seja um inóculo para desenvolvimento da doença. Então nós temos que estar muito atento a tudo isso. E aí nós temos também que dar a dianteira da cultura em relação às doenças. E por que eu falo isso? A dianteira da cultura, gente, é muito importante para que ela esteja sempre à frente das doenças. E tanto das doenças quanto das pragas na lavoura. A planta sempre tem que estar à frente delas. E aí, por fim, nós temos que fazer um histórico, né? Nós temos que desenvolver um histórico de quais são as doenças mais propícias a ter na sua região, porque cada região vai ter o seu exemplo, né? Você tem que ter esse histórico em prontidão. E ele vai ser montado a partir da identificação e do monitoramento. E monitoramento não é ficar dentro da caminhonete andando pela lavoura, é descer da caminhonete e fazer realmente um monitoramento do que está acontecendo ali na sua lavoura. E por fim nós chegamos no 5 pilar, que é um pilar muito importante, nós já citamos algumas características dele, que é o solo. Nós temos que trazer as melhores características físicas, biológicas e químicas do nosso solo. Por quê? Lembra quando eu falei de planta, que nós temos que proteger a nossa planta, né? Então o solo, ele vai trazer uma proteção muito importante para o nosso ambiente de produção. Essa proteção vai ser exatamente o que ela precisa para desenvolver o seu sistema radicular. E quando nós falamos de solo, nós lembramos direto de perfil de solo. Aquela ideia, gente, de fazer análise e perfil de solo até 0,40, isso não existe mais. Não em ambientes de altíssimas produções. Nós temos que criar perfil de solo em profundidade. É muito importante que a gente deixe o nosso perfil de solo todo corrigido para que a planta desça o máximo possível do seu sistema radicular. E como que nós podemos fazer essa construção de perfil de solo? Primeiro, para a gente fazer uma quebra de compactação e trazer matéria orgânica no solo em profundidade, nós temos as plantas de cobertura que são muito utilizadas hoje. Praticamente todos os ambientes de altíssimas produções usam as plantas de cobertura, porque além dela ser um arado natural, que esse termo é muito legal, né? É um arado natural que vai descer as raízes robustas em profundidade e vão quebrar compactação em subsuperfície, né? Elas também trazem matéria orgânica para o nosso sistema. E isso é muito importante, gente. Nós precisamos ter matéria orgânica. Pensa que todas aquelas raízes que elas desenvolveram em profundidade, quando elas morrerem, as plantas, né? Vai sobrar toda aquela matéria orgânica para melhorar ainda mais as características do nosso solo. E além disso, nós temos a gessagem, que é muito importante a gente utilizar a gessagem, tanto para inserção de enxofre dentro do nosso sistema, mas também para a gente zerar alumínio em profundidade e também descer alguns nutrientes. E se algum dia alguém te perguntar ou você ficar na dúvida, saiba que os nutrientes importantes para crescimento radicular são cálcio, boro, magnésio e fósforo. E como a gente tinha visto na lei do mínimo e do máximo, adianta nós termos só cálcio? Não, não adianta. Adianta ter só magnésio? Não, não adianta. Nós temos que ter a quantidade adequada de todos esses nutrientes, né? E aí nós entramos, para mim, que é o fator que mais tira a produtividade do nosso país. Que é a compactação do solo. Ela causa sérios transtornos vitais para as nossas plantas. Nós temos que tomar cuidado com a compactação. Então eu vou trazer alguns principais aqui para vocês de forma muito rápida. Dificulta o crescimento e desenvolvimento radicular. A compactação não vai deixar que sua planta cresça e desenvolva o sistema radicular. Nós não podemos deixar isso acontecer caso nós queremos entregar altíssimas produtividades. Limita a aeração do solo. A raiz precisa de oxigênio, gente.
E a aeração do solo vai ajudar também no crescimento da raiz, vai facilitar, né, o crescimento. Então nós não podemos deixar que a compactação limite a aeração do nosso solo. Indisponibiliza muitos nutrientes. Eu vou mostrar para vocês algumas tabelas muito importantes que eu indico vocês anotarem, porque a compactação pode trazer algumas relações ali, a densidade do solo, a forma como os agregados ficam ali, os colóides do solo, vão disponibilizar alguns nutrientes para absorção das plantas, né? E reduz a capacidade de armazenamento e aproveitamento de água. No caso de veranico, que eu citei aquele exemplo para vocês, a compactação vai atrapalhar o aproveitamento e armazenamento de água. Um veranico que a gente está na ausência de água, nós precisamos armazená-la, né? Então vai ter as plantas cobertura para ajudar a gente e também a ausência da compactação para melhorar esse ambiente. E existem algumas pesquisas que mostram também que a compactação facilita a proliferação de patógenos. Então temos que tomar muito cuidado para que isso não influencie no nosso ambiente de produção. E aí é importante, gente, que o professor Fancelli traz para nós que a avaliação de compactação ela deve ser rotineira em sistemas agrícolas altamente produtivos, né? Nós precisamos usar o penetrômetro ou penetrógrafo. É muito importante que a gente avalie. É difícil demais a gente achar uma propriedade rural que tem um penetrômetro para a gente poder fazer as avaliações de compactação. E trazendo isso para vocês, olhem esse gráfico aqui, o quão isso é impactante, né? Burscher fez uma pesquisa mostrando o efeito da resistência à penetração de raiz no solo e sua influência na produtividade de soja em 3 anos distintos. É importante entender isso. Então aqui no eixo Y, ele usa a produtividade em toneladas por hectare, né? E no eixo X, o índice de Cone, que ele usou megapascal para definir qual é essa produtividade. Então aqui no primeiro ano, vocês podem ver que de acordo com o aumento de compactação do solo, a produção foi caindo. Isso no primeiro ano. Já no segundo ano, ela começou aqui por volta de 4 toneladas por hectare e aumento de produtividade fez ela reduzir, né? E cada uma tem o seu índice de redução, né? E no ano 3, ela foi reduzindo da mesma forma, né? Abaixando ali de 4,5 toneladas por hectare para menos de 3. Olha o quão isso é expressivo. Nós temos que trazer também que o valor médio aceitável de compactação por essa pesquisa de Burscher é 1,5 megapascal. Lembra que é aceitável. Quanto menor compactação, melhor para o nosso cenário. E o que isso tudo quer dizer para a gente, né? Que a compactação depende do ano agrícola. Não adianta você fazer avaliação um ano e daqui 10 anos fazer de novo. Cada ano vai ser uma situação diferente. Então nós temos sempre que estar fazendo avaliação. Fancelli foi muito bom em dizer isso pra gente, porque as avaliações têm que ser rotineiras para ambientes altamente produtivos. Por fim, anos chuvosos podem ocultar a compactação. E aí eu quero deixar um dado para vocês que o aumento de 1 megapascal, lembra, nós temos o valor médio aceitável, ou seja, num sistema de produção de 1,5 megapascal, se a gente aumentar 1 megapascal de compactação, pode reduzir de 12 a 15 sacos por hectare de produtividade de soja. Isso é muito impactante, gente. Ou seja, um cenário que tem 2,5 megapascal em comparação com esse de 1,5 vai trazer uma redução de produtividade de 12 a 15 sacos por hectare. E não suficiente, olhem isso aqui, gente. Um gráfico de aeração do solo versus a disponibilidade de nutriente que é adaptado de Marshner, né? Onde ele mostra o oxigênio, a pressão parcial de oxigênio no solo, né? O fósforo, né? A taxa de absorção de fósforo e de potássio. Olha o que acontece, gente. Em ambientes de produção em que o oxigênio, a pressão parcial de oxigênio é alta, ou seja, existe oxigênio no nosso solo, o solo está aerado, ou seja, ele está com pouca compactação, olha como é que é a taxa de absorção do fósforo e do potássio, 100%, ou seja, a nossa planta vai conseguir absorver nesse cenário. Agora, quando nós reduzimos a pressão parcial de oxigênio para 5 ou 0,5, por exemplo, ou seja, nós estamos aumentando a compactação nesse solo, olha para quanto ela cai, 30% e 37%. E o que isso mostra para nós? Que fósforo em altas quantidades em solos compactados é ineficaz. Adianta a gente jogar fósforo, fazer uma fosfatagem, por exemplo, em um solo que tem 0,5 pressão parcial de oxigênio, para que a planta consiga absorver no máximo 30% de fósforo ou então 37% de potássio, não adianta. Além disso tudo, resultar em grande desperdício, né? Desperdício até financeiro mesmo, é financeiro. Você joga fósforo, que é um nutriente caro, num solo que não está preparado para receber esse nutriente, vai ser um grande desperdício. Além disso, ainda temos o nutriente, né? Nós temos que saber quais são os nutrientes e temos que saber quais são as formas disponíveis no solo. Então deixei aqui uma tabela para vocês mostrando os macronutrientes primários e secundários e também os micronutrientes. Qualquer consultor, produtor e agrônomo tem que saber quais são esses nutrientes, quanto que a planta precisa para se nutrir,
Quantos quilos por hectare, né? Quantos quilos por tonelada, desculpa, de grãos produzidos uma planta precisa para completar o seu ciclo e desenvolver essa tonelada de grãos? Então é muito importante que nós sabemos a forma disponível no solo. Não adianta a gente ter o nutriente de uma forma que a planta não consegue absorver. Então isso é muito importante para um ambiente de altíssimas produtividades. Além disso, nós temos que entender que o aproveitamento pela planta não depende somente de sua concentração adequada. Lembra lá das leis, né? Mas também da quantidade relativa de outros nutrientes. Isso vai trazer agora para nós que o Fancelli, de acordo com muitas pesquisas e estudos, né, nós temos que o Fancelli é um dos maiores nomes da fertilidade do solo do nosso país. Ele traz para nós que os nutrientes eles podem gerar interferência um entre outro. Né? Então é importante que nós entendamos que isso pode ser efeito positivo e efeito negativo. Quando nós temos um efeito positivo, é o sinergismo. Né? Que um elemento vai conseguir auxiliar no outro, ou pelo menos não vai atrapalhar o outro. Então temos lá a combinação dos fatores resulta em uma resposta maior que a soma de seus efeitos individuais. E quando nós temos um efeito negativo, é o antagonismo. Um vai atrapalhar o outro, né? Então olha no caso dessa tabela aqui, olha o quanto é importante, né? Porque o elevado teor de magnésio pode reduzir a absorção de potássio e vice-versa, ou seja, ter muito magnésio pode ser ruim para sua planta, porque ele vai afetar, né, ali no potássio. Eu trago também para vocês o magnésio, que é muito importante por causa do manganês e do zinco, o cálcio com cobre, né, o fósforo aqui embaixo, ó, com cobre, manganês e zinco. Então isso é muito importante a gente ter esses dados. Anote isso aqui no seu caderno, né? A fonte é de Fancelli em 2012, é muito importante nós entendermos isso. E não só isso aqui, algumas condições também podem reduzir a absorção de nutrientes. A baixa luminosidade, por exemplo, pode reduzir o manganês. A alta luminosidade pode reduzir a absorção de boro. Alto teor de enxofre, alta matéria orgânica e deficiência hídrica. Então nós temos que estudar, entender quais são as relações do nosso ambiente de produção para que a gente entregue as condições de pleno desenvolvimento e crescimento. E para nós finalizarmos essa aula, eu gostaria de falar para vocês que o nosso objetivo final, vocês fizeram a escolha comigo lá no começo da aula, o nosso objetivo final, gente, é atingir altas produtividades. Então o teto está aqui, a gente consegue chegar lá. E para nós chegarmos lá, nós precisamos dos pilares para sustentar essas altas produtividades. E como primeiro pilar, nós temos o operacional. Nós temos que ter o máximo de capricho possível para trazer ali a menor quantidade de compactação, um manejo de palhada bom para o nosso sistema de produção, né? O mínimo possível de falhas e plantas duplas, né? A gente tem que ter plantabilidade no nosso sistema. É isso que um operacional bem feito vai trazer de sustentação para as nossas produtividades. Além disso, nós temos que ter o segundo pilar, que é a planta. Nós temos que proteger nossa planta das melhores condições possíveis de crescimento e desenvolvimento para ela. Lembra do crescimento em lados opostos, gente. O que cresce para cima em parte aérea tem que crescer para baixo em sistema radicular. Aí nós chegamos nas pragas. Nós temos que combater ao máximo os insetos e as plantas infestantes. Nós temos que quebrar a dinâmica deles. Nós temos que fazer com que eles reduzam o máximo possível. Evitar que eles reduzem o máximo possível de produtividade. Também temos as doenças, que funcionam da mesma forma como as pragas. É o manejo preventivo, gente, a rotação de cultura. Tudo isso vai ser importante para que nós conseguimos altas produtividades. E por fim, nós temos o quinto pilar, que é o solo. Entregar a menor compactação possível, entregar os nutrientes na forma disponível certa para a planta no solo, né? Saber quais são as relações do ambiente, um nutriente com o outro, a lei do mínimo, a lei do máximo, tudo isso vai ser importante para que a gente atinja altas produtividades. Mas você viu que mesmo a gente já tendo aqui os pilares sustentando as altas produtividades, tá faltando alguma coisa. O que tá faltando? Tá faltando que você também tem que ter conhecimento prático, técnico e teórico. Para sustentar toda essa relação, você precisa desses três tipos de conhecimento para que você realmente consiga atingir altas produtividades. E para carimbar com chave de ouro isso aqui tudo, você tem que ter capricho. A gente tem que caprichar. Lá no evento que eu fiz na Getap, produtores batendo 330 sacos por hectare de produtividade de milho em cenário irrigado, eu perguntei para eles qual que era o diferencial que eles conseguiram atingir essa produtividade. E sabe o que eles me responderam? Capricho. Gente, tem que caprichar, tem que fazer acontecer. E é exatamente em cima de todo esse cenário que eu desenvolvi meus 3 primeiros livros. Eu gostaria de te oferecer para você conhecer, né, os livros Pro Milho, onde você tem a oportunidade de se tornar um pró na cultura do milho, né? O primeiro vai abordar tudo sobre a cultura do milho em cima do conhecimento teórico, prático e direto e técnico, né?
O conhecimento ali é expressado de uma forma muito direta, de fácil entendimento e que você vai conseguir entender e se preparar muito bem para as próximas safras. Então aproveite, né? Porque hoje eu tenho muita facilidade de dizer que é a coletânea de milho mais completa do mercado. E por que eu falo isso? Porque durante a minha graduação e até hoje eu tenho muita dificuldade de achar informação confiável. E o que eu fiz nesses 3 livros? Eu juntei todas as informações mais confiáveis do mercado em 3 materiais. Um falando sobre a cultura do milho de uma forma geral, outro de pragas e doenças focados em manejo de controle e, por fim, manejo de controle de plantas infestantes. Então é isso. Quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Para mim é muito legal e muito importante saber o que você realmente achou para que eu continue fazendo esses conteúdos e trazendo cada vez um melhor conteúdo para vocês aqui. Me digam o que vocês acharam dessa teoria do foca na perda, o caminho para as altas produtividades. Eu sou o Leonardo Gomes, aqui estão meus contatos e é isso. Obrigado!